E aí, Instagram, você que está precisando de direcionamento para tomar decisões assertivas, ter sabedoria em épocas de adversidade, você que precisa saber como prosperar, lembrando que prosperidade não é só financeira, viu, gente? Prosperidade não é só dinheiro, prosperidade de amor, de perdão, de paz, de sabedoria e também financeira. Essa live é para você. Eu vou ficar aqui aguardando que o Instagram avise que nós estamos ao vivo. Você que está vendo aí pelo replay, dá uma adiantada nesse vídeo que você já entra direto no conteúdo. Enquanto isso, eu estou aqui aguardando o Instagram avisar e as meninas chegarem, meu convidado também chegar. E você já entra aí direto no assunto. Eu vou ficar aqui aguardando o que está aparecendo para mim. Estamos informando aos seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. E isso já tem alguns minutos que está essa mensagem aqui. Eu vou continuar por aqui aguardando o Instagram entregar isso ao vivo. Lucas, boa noite, seja muito bem-vindo. Agora o Instagram começou a avisar o pessoal. Não sei porque demorou um pouco para ele começar a avisar que nós estamos ao vivo. Separei algumas perguntas aqui. Gente, eu tenho um grupo de WhatsApp, tem um link aí na minha bio que você cai para dentro de um grupo meu no WhatsApp. E lá eu entrego muito conteúdo gratuito. E hoje eu fiz uma pesquisa lá dentro desse grupo, um questionário mesmo. As meninas me forneceram esse questionário, né? Pra gente estar fazendo algumas perguntas bem interessantes hoje aqui na live. Pessoa que vai ser uma pessoa de um sucesso extraordinário e tem umas perguntas bem interessantes mesmo. Vamos aguardar o Instagram avisar, gente. Não sei o que está acontecendo. Jonathan, você me vê e me ouve? Porque o Instagram não está avisando o pessoal que eu estou ao vivo. Dá um sinal aí pra mim, por favor. Já tem uns minutos que eu estou aqui e o pessoal tá perguntando no WhatsApp que horas que eu vou entrar. E eu já entrei. E essa mensagem não sai da tela. Estamos informando aos seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Já tem mais de uns 2 minutos que eu tô aqui e não aconteceu nada. Esse Jonathan que tá aparecendo aqui pra mim. Vocês estão vendo, estão me ouvindo? Rô, você me vê e me ouve? Já tem 2 minutos que eu tô aqui. E o pessoal mandando mensagem no WhatsApp pra mim que horas que eu vou entrar, que horas que eu vou entrar. Eu já entrei e tô aqui esperando o Instagram avisar que eu tô ao vivo. Sim, estou ouvindo e vendo, ótimo. Então nós vamos ficar aguardando o pessoal chegar, o meu convidado chegar. E você que está precisando aí de um direcionamento, de sabedoria para tomar decisões assertivas em época de crise, você que está precisando de um direcionamento de como prosperar em todas as áreas da sua vida, essa live é para você. Eu trouxe uma pessoa de relevância para falar sobre isso para a gente e com uma riqueza muito grande, porque a fonte de tudo isso é muito rica. Vocês vão saber já, assim que ele chegar aqui, assim que o Instagram avisar, né? Eu não sei o que está acontecendo. Será que ele está achando que eu estou trabalhando demais? Acho que é isso. Fiz uma live hoje de manhã sensacional. E agora tá aqui eu de novo e ele não está avisando. Acho que ele tá falando assim, essa menina não para. Olha, me avisou. Então eu vou parar ela. Muito bem, Mei, Freire, frutas. Olha, gente, tem um besouro aqui. Não vai ficar tirando minha atenção, não. Martinelli, já pode solicitar aqui, que eu já tô aqui já tem um tempo. O Instagram demorou para avisar que eu tava ao vivo. Não sei porquê, ficou aparecendo uma mensagem para mim. Estamos avisando que você tá ao vivo uns 5 minutos aqui, eu esperando. E ninguém entrava. O pessoal mandando mensagem no WhatsApp que horas que eu vou entrar e eu já tava ao vivo. Deu uma panezinha hoje aqui. Mas pode mandar a solicitação aí pra mim que eu já te aceito aqui, a gente já inicia. Martinelli, você tá aí? Você me vê, me ouve?
Ô, tem alguém aí? Quem tá aí? Jonathan? Freire Frutas, tem alguém aí? Vocês estão me vendo, me ouvindo? Que eu tô achando que essa live tá com um BO. Falem comigo! Meu povo, minha pova. Quem tá aí? Será que eu vou ter que fechar e abrir de novo? Deixa eu ver o que o povo tá falando aqui no WhatsApp. Lívia Alves, você me vê e me ouve? Eu tô achando que essa live está com um BOzinho. Responde aí pra mim, se você me vê e me ouve. Ah, recebi a solicitação. Já aceitei. Boa noite, meu amigo. Tudo bem com Boa você? noite. Deixa eu virar aqui para aparecer mais inteirinho aqui. Eu não sei o que aconteceu. Já faz uns 5 minutos que eu tô aqui e a mensagem que o Instagram está avisando que eu tô ao vivo e o pessoal mandando mensagem no WhatsApp. Que horas que você vai entrar? Que horas que você vai entrar? E eu já tava ao vivo. Eu também estava perguntando, porque você não tinha aparecido para mim ao vivo. Não, pelo jeito não estava aparecendo para ninguém, porque Não. ficou uma mensagenzinha assim: estamos informando os seus seguidores que você está ao vivo. Durante uns 5 minutos, normalmente é rapidinho, né? Coisa de 30 segundos, assim, já some a mensagem, o pessoal começa a entrar. Aí eu não sei o que aconteceu, não. Mas enfim, bora nós fazer o que tem que ser feito com o Instagram bugado. Só pode ser algum bug. Certo, eles estão muito. É porque eu fiz live hoje de manhã, né? Fazendo live agora à tarde de novo. Certo, falou: essa menina não para, então deixa a gente parar ela. Mas eles começam a ter um período que pega muita gente fazendo live e acaba dando essas travas mesmo. Meio que eles não estão preparados para todo mundo fazer live. Isso aconteceu muito na pandemia. Na pandemia dava muito, porque estava todo mundo e tal, aí eles se prepararam, porque a live precisa de servidor diferente, né? E aí eles se prepararam para começar, porque as igrejas, aí todo mundo entrou fazer live, né? Os cantores e tudo. Aí eles tiveram vários bugs lá e se prepararam, mas hoje em determinados momentos acontece de novo. Acredito até que por conta do mês, né? Tem gente que tá fazendo, por conta do janeiro branco, tá fazendo 3 lives no dia, né? Então tá dando essa travinha aí. E também eu acho que é o horário, né? Esse horário de 20 horas é um horário muito concorrido. Todo Sim, bem mundo quer fazer disputado. live. Mas vamos lá. Se presente, porque eu vou deixar ela salva aqui no Instagram, no feed, aí o pessoal depois assiste no replay, quem não estiver conseguindo entrar, não estiver conseguindo ver, não sei o que está acontecendo. Enfim, vamos encaminhar também pelo WhatsApp, né? Sim, sim. Acho que você travou para mim, viu, Carol? O pessoal tá começando a entrar agora e a Carol deu uma travadinha aí. Não sei se a live trava junto, mas vamos lá. Vamos tentar seguir aqui. Meu Voltei. nome é Martinelli. Voltou. Bom, bora nós então. Se apresente aí. Bom, eu sou Martinelli, faço algumas coisas, né? Acho que hoje em dia ninguém mais faz uma única coisa, todo mundo acaba fazendo mais de uma coisa, tem experiência em algumas áreas, e hoje a gente veio aqui para falar de coisas inteligentes. Eu falo assim que as pessoas, quando elas aprendem a pensar, né, elas aprendem a ouvir, isso faz com que elas avancem, né? E a gente veio trazer aqui, a Carol trouxe um tema super relevante, né? Muito bom lá o papo seu com a
Ariadne, né? Sim. Eu também acompanhei ela durante muito tempo, uma pessoa super legal e super capacitada para tratar, né, muitas coisas. E foi fantástico o aprendizado com ela e acredito que você traz ela com muito carinho aí no teu hall de experiências aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho também de coisas que vêm para agregar na nossa vida. A Carol fez a proposta e a gente está aqui para viver isso aí. Eu pedi para as meninas, né, fazer algumas perguntas em relação ao nosso tema, que é como prosperar na crise, mas eu falei para o Martinelli, eu quero que você traga esse tema, mas com a sabedoria de provérbios, não um tema financeiro falando de números, de planilha, de como economizar, como crescer, como planilhar, como escalar, nada disso. Hoje eu quero assim um como prosperar, mas um como prosperar com sabedoria. E é o único lugar que a gente encontra sabedoria dentro da palavra do Senhor. Eu creio muito nisso. E em cima disso eu pedi para que elas trouxessem, né, algumas dúvidas delas em relação ao tema lá no grupo do WhatsApp. Legal. E eu estou aqui com algumas perguntas. Eu vou começar fazendo a primeira pergunta. Na verdade, são muitas. Eu creio que nós não vamos conseguir falar todas. Então, eu coloquei aquelas que eu achei mais relevante em negrito aqui no meu computador. E eu vou passando para você e a gente vai falando sobre cada uma delas. A primeira que eu acho bastante relevante é: há algum provérbio que você considere especialmente relevante quando se trata de enfrentar uma adversidade e ser resiliente? Sim. O que pouca gente sabe é que todas as respostas, muita gente está buscando respostas, né? Todos os dias, os grandes conflitos das pessoas é baseado nas respostas que elas não têm, né? São as perguntas constantes feitas, né, diariamente, e isso faz parte do crescimento, mas essas respostas, elas existem, né, para a finança, para a família, para tudo. O problema é que a maior parte das pessoas não entendeu ainda que existe uma fonte inesgotável para responder essas perguntas aí, né? Vou pegar exatamente o ponto onde você colocou aí, se existe, né? E eu já vou colocar aqui. Eu defini alguns anos atrás, e até eu dou uma aula sobre isso, falando sobre os 7 princípios, ou as 7 regras da prosperidade. E aí eu pontuei, enumerei essas regras, esses princípios e coloquei elas em ordem. O que acontece? A maior parte das pessoas, elas pegam princípios e elas até acham, mas elas não encontram a ordem disso, e não saber a ordem é a mesma coisa que ter um mapa sem direção. Você sabe aonde você está e aonde você precisa chegar, né? Então, colocar ordem dentro desses princípios, enumerar isso, para isso tornar possível, né, chegar no objetivo é muito importante. E olha só para você ver, a primeira pergunta que você fez bate com o primeiro princípio da prosperidade, está lá em Provérbios 11, 25. E por que está lá em 11, 25? Porque o primeiro princípio para a prosperidade está sobre a generosidade. Lá em Provérbios, né? Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. E aí fala assim, eu encontro muita gente que às vezes comenta comigo e fala, Martinelli, mas eu sou generoso, né? Eu ajudo, eu dou esmola, eu isso, eu aquilo. Aí é que está a grande confusão. As pessoas confundem generosidade com pena, com misericórdia, com dó, e não é isso. Generosidade é dar ao outro aquilo que eu quero para mim, né? E eu sempre uso um exemplo, e você vê como que isso é algo muito forte. A pena, né? A misericórdia. Você está passando numa rua, na tua cidade, e de repente uma pessoa toda suja, toda maltrapilha e tal, ai senhora, me dá aí um dinheiro, não sei o quê, aí você, por pena,
daquela condição, você pega, tira um dinheiro e dá. Isso gera prosperidade na tua vida? Não, porque isso não é generosidade. O princípio amarrado em Provérbios fala de generosidade. Sem que a pessoa peça, você oferece. E você dá, não é qualquer coisa, você dá aquilo que você queria para você. Isso é generosidade. Um dia eu comentei isso numa das últimas aulas que eu dei, eu estava fazendo uma aula com o pessoal no Nordeste, né? Tinha 3 estados, Rio Grande do Norte, Paraíba e... Rio Grande do Norte, Paraíba, acho que Pernambuco, alguma coisa assim. E aí me perguntaram sobre isso. Mas como então? Dá um exemplo real. Aí eu falei para eles, há umas semanas atrás eu estava saindo do escritório, né? Era umas 3 horas da tarde, eu tinha chegado ao meio-dia, eram umas 3 horas da tarde, falei, poxa, eu vou embora para minha casa, né? E aí essa liberdade, né, foi adquirida com o tempo, entendendo as regras da prosperidade. E aí eu saí do escritório e na calçada, né, da rua do escritório até o estacionamento, eu passei e vi 2 senhores ali, né, que provavelmente estavam trabalhando ali pelo centro da cidade, e eles estavam com suas marmitas ali comendo, sentado no banco ali na Adolfo Olinto e comendo aquela marmita. E um sol de lascar. E aí eu olhei para eles ali comendo, falei, gente, se fosse eu comendo, né, aquela comida, aquela marmita ali, tudo que eu queria nesse momento era tomar uma Coca-Cola gelada. E aí foi onde veio em mim, né? Poxa, é uma ótima oportunidade para aplicar generosidade. Aí andei uns metros à frente, numa cafeteria, comprei 2 latas de Coca, bem gelada. Perguntei para a moça, tá bem gelada? Bem gelada. Fui lá, comprei essas latas, peguei 2 copos grandes, foi para não dar copo pequenininho não, dar copo grande. Deu copo grande, né, paguei, e aí saí dali. Aí cheguei neles lá, falei, eu posso servir vocês? Aí eles assustaram, né? Poxa, a gente não pediu nada, mas pode, lógico que pode. Aí eu fui servir eles, falei, ó, isso aqui, né, é um néctar isso aqui, né, porque esse calorzão, imagina, vocês comendo aí e não tem uma coquinha gelada para vocês tomar, e aí os 2 sentados, servi eles, coloquei ali a Coca-Cola e tal, abençoei eles e saí, né? E aí quando eu saí, tipo, eu não tinha pretensão nenhuma, mas para você ver e compreender que quando a gente aplica esse tipo de princípio, aí justifica o que a Bíblia fala, não sou eu quem vai correr atrás das bênçãos, mas as bênçãos correm atrás de mim. Apliquei o princípio de generosidade. Me custou R$ 11 as 2 Coca-Colas, né? Beleza, entrei dentro do carro, vim para casa, vim desfrutar do meu tempo e tudo mais. Algum tempo depois, eu recebi um Pix de um trabalho que já tinha feito já quase um ano atrás, já tinha dado por perdido, e esse valor que chegou no meu Pix era 160 vezes o valor das 2 Coca-Cola. Entendeu? Deus não vai fazer aparecer simplesmente. Não vai cair um dinheiro na tua conta de algo que você não trabalhou, ou algo. Sim, a prosperidade é diferente de sorte. Prosperidade é diferente de riqueza. E quando a pessoa entende prosperidade, riqueza passa por crise, né? Sorte passa por crise, mas prosperidade não passa pela crise. Prosperidade é algo que toma um caminho totalmente diferente para a tua vida. E aí quando você pega Provérbios 11:25, você começa a entender que se você aplicar generosidade todos os dias na tua vida, a prosperidade vai te encontrar. Não precisa, né, se matar por isso. A prosperidade vai se encontrar. Por que que a generosidade, e eu penso que eu sou generoso? Porque eu confundo muitas vezes pena, misericórdia, né, dó das pessoas com generosidade. E aí tem esse princípio que eu expliquei aqui. Generosidade é dar ao outro sem que ele peça aquilo que eu queria para mim. Isso é generosidade. E isso gera uma multiplicação nas finanças. Eu fiquei com uma dúvida. Pode falar.
A criança perde roupa muito rápido, né? Então, assim, nós Sim. vivemos uma era em que brechó é um em cada esquina. Então, costuma-se vender a roupa, sapato de criança que não serve mais. Eu falei, Uhum. gente, eu não concordo com isso, porque eu não sou dessa época, né? Aí tudo que não serve mais, eu coloco nas minhas crianças, tá pequeno, coloco, tá apertado, eu vou colocando dentro de uma sacola. A hora que essa sacola enche, aí eu vou atrás de uma ONG, eu vou atrás de uma entidade que faça o direcionamento dessas coisas para as pessoas que realmente precisam. Porque eu falei, eu não vou ficar escolhendo para dar, né? Eu não tenho conhecimento de quem realmente precisa e a gente acaba dando para quem não vai dar valor e deixa de dar para quem está precisando. Isso é uma generosidade, por exemplo, ou não? Depende. Vamos colocar, a gente tem que avaliar. Eu também não concordo com a questão de ficar vendendo aquilo que é usado, né? A minha filha cresce muito rápido, ela tem uns períodos de espichão aqui e ela perde roupa muito rápido. Eu nunca concordei que nada dela fosse vendido, né? Lojinha de internet, essas coisas. Nunca deixei nada disso. Nem quando é novo. Ah, mas nem usou. Porque acontece também. Ah, mas ela não usou nenhuma vez e já cresceu. Não concordo, né? E isso depende da tua intenção. No caso, o que você falou tem muito a ver com o que acontece aqui em casa também. Aí a gente junta, né? E como a gente não tem condições, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso é um vilão da generosidade, a gente achar que a gente sabe para quem dá. Não. Saber exatamente quem precisa demanda trabalho, demanda tempo, e tem as pessoas certas para fazer isso. Então entenda, você é o doador, né? Existe a pessoa que sabe para quem aquilo vai fazer diferença, né? Então aqui em casa a gente sempre encaminha. A minha mãe trabalhou muitos anos com a Associação Ministrar em Pouso Alegre, né? Fazendo isso, mas assim, tem toda uma questão de visita, vai lá para ver realmente as condições e tudo. Ah, mas vocês vão investigar a pessoa para saber se precisa? No mundo que a gente está vivendo, até o mendigo você precisa saber, porque esse tempo atrás mesmo eu tava conversando com um mendigo que é um conhecido meu, né? Lá da infância, de uma outra cidade. E aí eu falei para ele, rapaz, sai dessa vida, né? Aqui tem um albergue na cidade, tem isso, aquilo, sai dessa vida, coisa mais humilhante, ficar pedindo, né? E tal. Aí ele falou assim, me dá um bom motivo para mim sair daqui. Eu falei, rapaz, é humilhante você ficar se submetendo a isso e tal. Ele falou, deixa eu te mostrar um negócio. Aí ele pegou e puxou do bolso, né, um pelote de nota, assim. Ele Tá falou, ganhando mais que isso. aí vai vendo. Não, vai vendo. Aí ele pegou e falou para mim assim, eu chego a fazer aqui, nesse semáforo aqui, eu chego a fazer R$ 300 em 6, 7 horas. Um dia ruim. Num dia bom, eu chego a fazer até R$ 500. Quando se aproxima ali Dia dos Pais, Natal, datas que sensibilizam, né? Porque daí ele coloca no discurso dele isso, né? Ah, estou querendo visitar minha família e tal. Ele chega a tirar R$ 500 num dia. E aí ele falou: você acha que eu vou sair daqui? Você acha mesmo que eu vou sair daqui para trabalhar, né, num cabo de uma enxada? Porque é a única coisa que eu vou ter para fazer. Então a gente tem que tomar cuidado até para entender se o que a gente acha que é generosidade, a gente não está alimentando vício, se a gente não está alimentando, né, esse tipo de postura. A gente tem que tomar muito cuidado, né, na verdade, com tudo isso. A gente precisa cuidar para que essas coisas, né, que a gente pensa ser generosidade não se torne a gaiola de muita gente aí fora, né? E é aquilo que eu falei, a pena, a misericórdia, a dó, não me faz prosperar. O que me faz prosperar é generosidade. Lá de Provérbios 11:25. Essa sim me coloca no caminho da prosperidade. E prosperidade a gente tem que ter essa diferenciação entre generosidade, pena, dó, e entre prosperidade e riqueza.
Porque tem muita gente, fulano no Covid quebrou, né? Então ele não era próspero, ele era bem de vida, ele era rico, ele era qualquer coisa, menos próspero. Quem era próspero na pandemia, muito pelo contrário, cresceu ainda mais. Então a gente tem que fazer essa diferenciação. E como que você explica para a gente essa diferença? Como que você vê essa diferença? O fulano era rico e quebrou, o ciclano era próspero e cresceu. Quais são as características, os comportamentos de um e de outro? Eu tenho, como eu disse aqui, anotadinho aqui no meu rascunho, as 7 regras da prosperidade. Mas para identificar, basta uma delas, que é a quarta, né? A prosperidade, dentro da prosperidade existe o desfrutar. O cara que é só rico, ele nunca desfruta, ele só junta, mas ele não desfruta, né? Dentro da prosperidade, dentro da riqueza existe ganância, que é o 6º ponto das regras, né? Dentro da prosperidade não existe ganância. Dentro da prosperidade existe um transbordar, uma multiplicação de recursos, né? Martinelli, o que é o desfrutar? O desfrutar é eu trabalhar, ganhar e saber viver aquilo que eu tenho ganhado, né? Tem gente que sei lá, eu vou falar de algo recente, né? De uma pessoa que eu acompanhei fazendo faturamento aí de milhões por mês, mas chega 5 horas na empresa, sai 8, 10 da noite, não viu os filhos crescer, não conhece, não reconhece tudo que tem, ou seja, fulano, tal terreno é seu. Não, será que é meu? Não lembro de ter comprado. Ele não sabe, ele não desfruta. Vamos para a praia? Não, não posso. Trabalhando, reunião. Fulano, vamos fazer um churrasco, entendeu? Não é viver disso, não é viver de desfrutar, mas é saber desfrutar, é saber dosar, né? Trabalho e o desfrutar. Não perder a família enquanto eu enriqueço, é não perder e não negociar valores, é não deixar coisas que têm valor e não têm preço. Vou dar outro exemplo aqui. Quando um cara sabe muito o preço das coisas, ele perdeu a noção do valor das pessoas. Pode reparar para você ver. Quando a pessoa sabe muito o valor de tudo, eu até brinco, falo assim, fácil de dar exemplo. Lembra do Július, lá do Todo Mundo Odeia o Chris. Quando a pessoa sabe muito o preço de tudo, né, ela perdeu a noção do valor das pessoas. Então, aí começa a desencadear uma crise de riqueza, porque não tem como, esse cara vai ter dinheiro, esse cara vai crescer financeiramente, mas ele só vai ser rico. Aí o que vai acontecer? Ele vai passar metade da vida dele construindo, juntando, fazendo, e a outra metade arrependido, morrendo, gastando esse dinheiro para se curar da primeira metade. Né? Então a riqueza não é um bem que compensa. A riqueza não é um bem que compensa. A prosperidade, sim. E esse desfrutar, eu entendo assim, quando você não sabe esse desfrute, você se torna escravo. Sim. E Deus nos fez para ser livres. Em Gênesis 1:26, ele diz, governe sobre todas as coisas que estão em cima da terra. Então, é para a gente governar sobre essas coisas. Quando estamos correndo atrás dessa riqueza, a gente parou de governar e começou a deixar ser governado por essas coisas. E é nesse momento em que eu perco essa noção de desfrute, de liberdade e escravidão. Sim. E presta atenção, teve até uma pessoa, né, de cunho religioso, falou, Martinelli, o que você falou aí não tem lógica, né, não bate e tal. Tem que tomar muito cuidado quando você fala isso. Fala assim, então tá bom. Então, já que você entende essa linguagem de forma teológica, explica para mim Eclesiastes 5:19. E aí Eclesiastes 5:19 fala o seguinte, e quando Deus concede riquezas e bens a alguém, e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho. Isso é um presente de Deus. O que é o cara não desfrutar? É receber um presente de Deus,
é receber tudo isso das mãos de Deus e se tornar escravo daquilo. Sim. Você acha que Deus vai abençoar algo que Ele está te dando e você se prende àquilo, coloca o teu coração, coloca a tua vida, né, a tua saúde, rejeita a tua família, né? Deus não vai abençoar, não vai entregar mais. Porque Ele fala, não, se eu der mais, aí Ele se mata. Ele esquece até de mim, entendeu? Você já me esqueceu, Então, né? Que é muito difícil. sim, Se esquece da família que a gente está vendo todos os dias e que provavelmente está tendo cobrança física, né? Imagine sim, dele que fica quietinho esperando por enquanto, né? E é invisível ainda. Então, assim, provavelmente nessa altura já esqueceu. Ontem eu participei de um encontro de mulheres empreendedoras e na hora do coffee break uma pessoa veio comentar comigo: ah, o que você faz? Você trabalha com o quê? Eu falei, sou terapeuta. Ela falou, nossa, menina, você sabe que eu fui fazer terapia, mas aí eu descobri na terceira sessão que eu não tinha problema nenhum. Aí eu mesma me dei alta. Falei, olha que bacana, muito bom. Aí eu falei assim, como é que está o equilíbrio entre as 11 áreas da sua vida? Aí ela, quê? Quantas? Falei, bom, nós temos 11 áreas essenciais na nossa vida. Como é que está o equilíbrio entre essas 11 áreas? Você está nota 10 em todas elas? Porque para uma pessoa se dar alta da terapia, porque ela precisa estar girando nota 10 em todas essas 11 áreas. Aí ela falou assim, mas eu nem sei quais são essas 11 áreas. Quais são? Você pode me falar? Falei, claro que posso. Aí eu comecei, né? Fui falando todas as áreas. Aí ela, nessa nota 2. Essa é nota 5. Aí essa é nota 10. Aí na hora que ela falava nota 10, os olhos dela brilhavam. Eu falava, filha, mas a roda não girou. Porque se você tá 10 em uma área e 2 na outra, a roda já capengou. capenga. Já não girou o negócio. Ela falou, nunca tinha parado para pensar nisso. Acho que eu preciso voltar para terapia. Eu falei, pois é. As pessoas, eu tenho uma ferramenta que eu uso que eu falo assim, ó, traz para mim as 5 áreas mais importantes da sua vida, as 5 áreas essencial para sua vida. Dá o que fazer para a maioria trazer Deus, família e trabalho. Raras são as pessoas que conseguem trazer assim. E quando traz uma ordem que não é a ordem que elas gostariam de estar vivendo. Eu nunca tive, todos esses anos de experiência, eu nunca tive um cliente só que falasse as 11 áreas para mim. Nunca tive. Raras são as pessoas que conseguem trazer 5. Aí, e já aconteceu de pessoas com muito dinheiro passar por isso. Aí eu pergunto, essas pessoas são prósperas? Onde está a prosperidade dessas pessoas? A contribuição social é uma dessas áreas. Uhum. Hobby e diversão é uma dessas áreas. E a pessoa nem sabe o que é isso. Não tem isso. Vida social é uma dessas áreas. A pessoa nem sabe o que é, nem sabe quais são os seus hobbies. Teve um empresário que passou comigo, né? E ele falou, e eu até entendo, porque assim, foi aquela cultura do empreendedor do passado, né? Tem que ser o primeiro a chegar, o último a sair, e não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, quanto tempo faz você não tira umas férias? Né? Não vou pegar muito, não. Uns 10 dias. Ele falou, faz muitos anos, né? E aí a gente teve uma briga muito grande assim, para mudar essa cultura dele, de quem corria atrás da riqueza, né, para alguém que ia viver a prosperidade. E tudo que eu impunha para ele, eu estava baseado nessas 7 regras da prosperidade, mostrando dentro da Bíblia, né, porque ele como cristão, ele respeitava muito a Bíblia, né, colocando base clínica, médica para ele, colocando um monte de questões para convencer. Da jornada dele de 15 horas, da jornada dele de 15 horas, nós jogamos para 6, né? E aí já fizemos ele emendar uns feriados, e não sei o que. Fala, Martinez, vai quebrar o cara. Não. Aumentou o lucro da empresa, aumentou a produtividade, ele parou de ser aquele cara chato para os empregados,
né? Ele se tornou um cara ali bom de lidar, melhorou o relacionamento em casa com a família, aí já estava em pé de guerra, já pronto para o divórcio, melhorou a situação, melhorou com os filhos, né? Vixe, aí melhorou tudo. Aí ele falou, Martinelli, eu nunca imaginei que trabalhando menos eu fosse ganhar mais, né? Produzir mais, ser mais assertivo, as pessoas me aceitarem melhor. Eu falei, exatamente porque você tinha dentro de você o conceito de riqueza, né? E o conceito, eu costumo falar para o pessoal, falo assim, não se assuste com o que eu vou falar, mas quando Deus cria o conceito da prosperidade, o diabo cria o conceito da riqueza, justamente para quebrar, para escravizar, para quebrar a família, para arrebentar com tudo. Então a gente tem que entender, eu faço processo de modelagem em muita gente, né? E fala para mim, uma pessoa que você admira, né? Que foi muito bem sucedido e que morreu bem. Porque a maior parte deles que se liga à necessidade da riqueza, eles acabam ficando escravos do que fazem. E aí eles precisam, de fato, morrer para se ver liberto. Por isso que existe, e eu volto a falar, muita gente, né, no auge da sua fama, da sua riqueza, não sabendo lidar com isso, se suicida. Como que você pode se suicidar? Porque o suicídio é uma dor, né? Como que você pode se suicidar no auge da riqueza? E aqui eu incluo como suicídio a overdose, porque a overdose é um revólver, né, com bala. Você sabe o que está fazendo, você perde a consciência quando você já entrou em overdose. Mas antes daquilo, você sabe o que você está fazendo, você sabe qual que é o seu limite e tudo, né? Então, você sabe exatamente dos riscos. E você escolhe fazer porque você quer tirar a própria vida. Exatamente. E aí a maior parte deles entram por esse caminho, né? Tem até um amigo que a gente estava conversando, a gente estava falando do Michael Jackson, né? Falou, cara, ele era triste, né? Era perceptível. Por quê? Porque ele não tinha a própria família, né? Ele não conseguia ser feliz, não conseguia ser feliz. Ele tinha um senso crítico muito, muito grande. Para você ter uma ideia, como músico, né? Tem um projeto musical aí com a 7AC e tudo mais. Inclusive, fazer um merchan aqui. A gente lança a música agora dia 28, né? Mas o que o Michael Jackson fazia? Enquanto bandas, é muito comum, ensaiam turnê, né? Então eles ficam lá 15 dias, 20, um mês ensaiando repertório, e eles fazem o mesmo show né, no mundo todo, né, nas cidades todas. Ele não, ele fazia um show para cada lugar. Imagina o trabalho que isso dá. Então, quem assistia um show dele podia ir no outro que ia ver algo totalmente diferente. As músicas podiam ser iguais, mas a performance era diferente, né? Tudo era diferente. E isso dá muito trabalho, isso consumia muito. E isso era uma coisa dele. E chegou um momento em que ele virou escravo do que ele amava fazer, e isso não gerou mais felicidade, né? Vou dar outro exemplo aqui, agora eu vou pegar um exemplo do esporte, né? Eu desde os Códigos de Sucesso, que foi o livro, né, que eu soltei, eu trabalho muito com alta performance de atletas, principalmente jogadores de futebol, que é a classe que sofre uma pressão muito grande, porque diferente do futebol mundial, o futebol no Brasil é assim, você vai lá hoje, marca 3 gols na partida, todo mundo te aplaude, festeja, posta foto sua no Facebook. Se no próximo jogo você for lá e não jogar nada, eles já te chamam de mercenário, já quer você fora do time, né? É assim que funciona. A Liz acabou de chegar aqui, essa é uma grande irmã minha lá do Rio Grande do Sul. Mas Seja funciona mais ou bem-vinda. menos assim, então eles sofrem essa pressão muito grande, né? E eu falo assim, que a gente teve uma seleção muito forte, trouxe aí conquistas, né? 2002 foi assim,
um auge para a gente, a Copa do Mundo. Aí tem gente que me pergunta quando eu estou fazendo esse trabalho com atletas, mas você não acha que já era para a gente ter sido campeão do mundo mais uma vez? Era para a gente ter sido campeão do mundo carregados, porque na primeira Copa a gente, quem sempre tem um cara principal, né? Em 94, no Tetra, a gente tinha ali como ator principal. Existe um trabalho em equipe, é um esporte coletivo, né? Mas existe um cara que equilibra todo o time, emocionalmente. A frieza do Romário, né, trazia esse equilíbrio sobre a equipe toda. E aí a gente foi, em 94, a gente foi tetra. Em 2002, aquele senso de superação, aquela garra, né, aquele sangue no olho do Ronaldo Fenômeno, trouxe o Penta para o Brasil. Mas então o que faltou? Faltou a gente cuidar emocionalmente do Adriano Imperador, porque provavelmente seria o protagonista de mais uma vez a gente ser campeão do mundo. Não tiveram, cuidaram do físico dele, mas não cuidaram da cabeça dele. Ele não conseguiu suportar a pressão e tudo mais. Ali era um cara assim, as pessoas não têm noção no Brasil do que aquele cara representa no futebol, né? Mas seria provavelmente o protagonista, né, de mais uma Copa do Mundo para o Brasil. Era para a gente ter sido mais uma vez campeão do mundo através do Neymar. Aí até quando eu falo isso, tem gente que fala assim, mas o Neymar, não sei o que, festa. As pessoas não entendem como a mídia ataca pessoas, e é muito seleto isso. Eu entreguei isso há uns tempos atrás, quando eu estava falando de mídia. O Neymar, no Santos, ele teve algumas conquistas, né? Foi assim, foi um meteoro, e até ali ele andava de mãos dadas com a Rede Globo, né? A partir dali, ele vai para o Barcelona, e aí por questões pessoais, se quebra o vínculo atleta e Rede Globo. A Rede Globo tem um potencial gigantesco de deturpar imagem de pessoas. E a gente não tem noção da maldade, a crueldade que ela faz com essas pessoas. Pra você ter uma ideia, as conquistas do Neymar, o jogador Neymar, né, lá no Barcelona, né, e no Paris Saint-Germain e tudo, o nível desse cara dá mais ou menos 3, 4 vezes o que ele foi no Santos. Só que agora ele tem a Rede Globo aqui dentro falando mal dele. Entendeu? E aí ele nunca vai ser bom. E isso tirou uma Copa do Mundo do Brasil. Por quê? Porque você mexe na imagem do cara que representaria o país, que seria esse ponto de equilíbrio sobre uma equipe inteira. Entendeu? E aí fala, mas você está puxando o saco. Não, fizeram isso também com Rubens Barrichello. Enquanto Ayrton Senna andou de mão dada com a Rede Globo, né? E sem dúvida eu sou fã, né, do Ayrton Senna, o Barrichello quebra esse vínculo com a Rede Globo e se torna chacota. Mas pega os números, né, pega o Rubens Barrichello como piloto, né, você vai entender quem aquele cara representa. E só que destruíram a imagem dele. E com ele foi pior que com o Neymar, porque com o Neymar atacaram a vida pessoal dele. Então, fora do campo. Agora, com o Rubens Barrichello, atacaram a vida profissional dele. Fizeram ele parecer o cara que sempre chegava depois e tudo. Colocaram dentro do Cacete Planeta uma piada sobre ele e eternizaram, colaram isso na imagem dele. Isso derrubou ele, né? Desconstruiu ele como um atleta respeitado e tudo mais. Então, tudo que o Brasil tem de ruim, tudo que cola de ruim na imagem das pessoas, ou no próprio Brasil, né, como país, a Rede Globo tem alguma coisa a ver com isso. E eu falo isso com alguém que tem experiência de televisão, né? Eu fiz direção de rádio e TV, né? E conheço de perto os bastidores ali. E quando eles pegam alguém, essa pessoa não aguenta, não segura, porque eles entram
na mente das pessoas e eles arrancam toda a autoridade, tudo o que eles puderem para chegar no objetivo deles, né? E a gente tem que entender que isso é muito forte. E a gente tem que tomar cuidado porque tem um monte de gente com perfil piolho, que anda pela cabeça dos outros. E a Rede Globo é exatamente quem dita essas regras. Ela é a cabeça há muitos anos, através das novelas, né, através das minisséries, através do seu jornalismo, que é, assim, E isso tem é tudo a algo, ver é algo. com o que vem sendo pregado, né, do final do ano passado para cá, em relação a essa crise que nós estamos vivendo. Sim. O país está em crise e agora nós vamos sair da crise. Eu falo, gente, quando eu mudei para o bairro que eu moro hoje, o bairro próximo de mim aqui era mato. Uhum. Tem 5 anos, em novembro fez 6 anos que eu estou aqui. Tem 2 bairros formados do lado do meu bairro e está abrindo mais um agora. Sim. Então, da onde que está saindo esse dinheiro? Da onde que está essa crise que o país inteiro está quebrado? Da onde que vem essa história de que o brasileiro está sem dinheiro? Mas olha só, a ela está super empenhada, né, em implantar isso na mente das pessoas. Vou colocar algo aqui para a gente voltar para o assunto principal, né? Falando da prosperidade e da crise, mas tem a ver com isso também. Durante a pandemia, tudo que a Rede Globo fez foi implantar medo dentro das pessoas e difundir isso diariamente, hora a hora, eles estavam ali batendo nisso e tudo mais. Se a gente for explicar isso de forma fisiológica, de forma, né, através da neurociência e tudo, os disparos, né, que aconteciam, ouvir, né, absorvir a informação, e o nosso cérebro não tem a capacidade de falar se aquilo é verdade ou mentira. Se absorveu, entrou, disparo, né, de substâncias, baixa de imunidade, né, concentra ali dentro ali ansiedade, né, em um monte de outras coisas, e foram desinformando a população. Pra você ter uma ideia, lá atrás, em 2020, eu já sabia, antes de todo mundo ser colocado em quarentena, eu já estava em quarentena por ser imunossuprimido, né? Então, eu sou paciente sem imunidade por conta de imunossupressores que eu tomo diariamente. Assim que foi feita as primeiras descobertas sobre a Covid, eles já me tiraram do isolamento. Por quê? Porque o isolamento alimentava a vulnerabilidade, né? A insistência no negócio das máscaras. Eu tive um histórico de trombose em 2017, né, tratamento até 2018. O uso da máscara aumentava e muito, né, riscos cardíacos e da trombose. Então eu não usava máscara. E olha só para você ver, tudo que eles foram falando era mais para matar do que para salvar vidas. Só que isso não foi cobrado deles como mídia. A responsabilidade da notícia não foi cobrada, né? E num outro momento, quando a gente entende que as pessoas foram ficando doentes de tanto ouvir, de tanto se alimentar desse tipo de notícia, no dia em que eu peguei Covid, não podia pegar, porque sem imunidade nenhuma. Quando eu peguei a Covid, e eu fui lá fazer o teste e tal, eu perguntei para o enfermeiro que fez o meu teste deu positivo, né? E eu perguntei para ele quantas pessoas estava dando positivo, porque a gente estava escutando o tempo todo, quantas pessoas? Ele falou, Martinelli, eu vou falar para você que por alto, hoje aqui você é o primeiro, eu fui já era depois do almoço, hoje aqui você é o primeiro, só que tem pessoas que vêm aqui, né, era aqueles pronto atendimento que eles montaram, de urgência e tal, falou, só que tem gente que chega aqui com falta de ar, com todos os sintomas, aí eu faço o teste, dá negativo. Aí a pessoa briga comigo e fala que não, que é para fazer de novo porque ela está com Covid. Aí eu refaço o teste e dá negativo de novo. E a pessoa grita, esperneia e fala que tá, porque tá com sintomas, que eu estou fazendo errado.
e tudo, aí faz de novo. Ele falou assim, passou vários aqui. Ele falou assim, a gente chegou a ter pessoas aqui que morreram com falta de ar e não tinha nada no pulmão, tudo daqui de dentro. Sim. Só que eram pessoas assim que ficavam o dia todo assistindo jornal, se alimentando daquilo, e aí acabou acontecendo. A Rede Globo, né, outras emissoras, mas vou pontuar aqui a pior delas, ela tem uma conta muito alta para pagar, muito alta para pagar, porque essa disseminação, e isso tudo é pensado, isso dentro da neurociência entra como efeito manada, tudo que eles queriam era acabar com a imagem de uma determinada pessoa na política. Tudo que eles precisavam era fazer essa pessoa, né, ter uma péssima imagem, e eles conseguiram fazendo isso, disseminando ali notícias, criando rótulos, né, e fazendo tudo isso. Quando eles falam, o Brasil está em crise, nós somos pobres, nós somos miseráveis, nós somos isso, nós somos aquilo, eles estão tirando de dentro da gente exatamente essa prosperidade. Pensa bem, o Brasil é um país riquíssimo. O Brasil é um país de fontes inesgotáveis de riqueza. Há muitos anos atrás, eu estava lendo uma notícia, e a gente não vê esse tipo de notícia circulando aqui. Por quê? Porque tudo que eles querem que você saiba é aquilo que você precisa saber, né? Então, eu leio muita coisa de fora, acompanho muita coisa de fora, porque eu sei que aqui eu não vou encontrar notícia muitas vezes confiável. E aí eu lembro de um casal de franceses que passou uma temporada na Amazônia e estava indo de volta para a França. Eles foram presos no aeroporto. E eles foram presos no aeroporto justamente porque estavam traficando plantas e insetos. Aí eu falei assim, mas eu nunca ouvi falar disso. Eu já vi tráfico de droga, né? Mas planta e inseto, aí o que eles fazem? Eles vêm para a Amazônia, eles coletam lá plantas, insetos e tal, e patentia na Europa. E depois vende para o Brasil. Então tem muita coisa, muita riqueza nossa, natural, que é patenteada em países da Europa. E aí a gente tem que pagar mais caro por aquilo que é nosso. Isso acontece com petróleo, isso acontece com ouro, isso acontece, né, com o nosso minério, remédio. Que o dia que a gente entender remédio e com tantas outras coisas. A maior parte dessas plantas se desenvolvem fórmulas lá fora e depois vende para a gente aí com preço lá em cima. Né? Então, tudo que eles querem é fazer você acreditar que o nosso país é pobre, que o nosso país tem um índice de corrupção altíssimo, né? Mas ainda assim, pega países aí que tem o mesmo nível de corrupção do Brasil, você vai ver países que parece que passaram por uma guerra. Por quê? Porque eles não têm as fontes de riqueza do Brasil. Né? E ainda assim o Brasil, imagina, o mundo todo passou pelo Covid, né, passou por uma guerra, passou por uma crise, de fato, o Brasil continuou de pé e continuou dando exemplo para outros países. Agora, ver lugares aí, né, que tem o mesmo nível de corrupção do Brasil, porém não tem a quantidade de fontes naturais e tudo mais do Brasil, esses países são miseráveis. E a gente precisa entender, nós somos ricos, vivemos num país rico, né? Somos prósperos, e basta a gente entender isso, só que tudo que a mídia fala, tudo que a gente tem é desinformação, desencontro de coisas para você acreditar que a gente não é bom o suficiente. Né? Então tudo que eles mostram lá de fora é melhor que o da gente. Tudo que eles colocam, e enquanto isso, na outra mão, eles fazem de tudo para a educação aqui ser pior, para a cultura aqui ser pior. Para você ter uma ideia, TikTok na China é proibido dancinha, sensualidade, isso e aquilo. TikTok na China, e é um aplicativo chinês, é feito para difundir informação, né, de conhecimento tecnológico. É isso que é o TikTok na China. A China deu um salto, né, de tecnologia. A China de 10 anos atrás, hoje,
Você anda na China lá dos 300 milhões de habitantes lá, a China tem muito mais, tá? Mas ela tem um espaço dela com 300 milhões de habitantes que ela reservou para crescer tecnologicamente. Ela investiu isso em educação e tecnologia. Você vai nessa China tecnológica, você fala, gente, isso aqui é 10 vezes melhor que o Japão. Mas por quê? Porque se criou a regra de cuidar da cultura, do conhecimento, e de se colocar dentro do povo para eles acreditar quem eles são, né? Devolver, na Outra verdade, coisa, né, a essência do povo para o povo. É isso que falta. sim, é aquele negócio, vai desconstruindo a pessoa aos poucos, né? Socialmente, moralmente, culturalmente, e vai desmontando esse ser humano, porque esse ser humano fica frágil. Aí tudo que eu falo ele acredita. Então, Exatamente. E aí fica mais é fácil de nessa manipular. desconstrução do ser humano que entra essa questão, essa confusão que é feita hoje entre prosperidade e riqueza na mente das pessoas. Porque Exatamente. você fala para a pessoa, se você se considera uma pessoa próspera, a primeira coisa que ela vai te responder é que não, né? Aí você fala assim, tá bom, mas por quanto você me venderia hoje o seu pulmão? Se eu colocasse Sim. R$ 1 milhão na sua conta, você me venderia um pulmão seu? Uma córnea sua para mim? Não, falei, então, se o seu pulmão, a sua córnea vale mais do que 1 milhão, por que você não se considera uma pessoa próspera tendo um pulmão e uma córnea saudável? É porque isso aconteceu exatamente nesse momento dessa desconstrução da nossa essência, de quem de fato realmente somos, nessa busca pelo dinheiro, mas nessa busca pelo dinheiro, dinheiro papel, dinheiro físico, esse dinheiro que representa ganância, né? Não o dinheiro energia vital, porque o dinheiro ele é sistêmico, ele é uma energia que nos traz a vida, assim como a mãe alimenta a vida com o seu leite materno, o dinheiro alimenta a nossa vida. O dinheiro é uma energia que alimenta a Exatamente. nossa vida. E aí as pessoas enxergam o dinheiro como um papel, essa moeda que vem na nossa mão em que você precisa dar vida para conquistar ela, em que você precisa estar correndo atrás dela, em que se você não tiver ela, você é uma pessoa miserável. Esquece a identidade, esquece a essência e se considera essa pessoa miserável. E começa a não enxergar mais outras coisas na sua vida, porque coloca um foco tão grande naquilo, né? E você só enxerga aquilo. Não enxerga que o simples E as fato de você pessoas acordar começam a dar tudo. Oi? As pessoas começam a dar tudo, começam a dar a própria vida para ter esse dinheiro. Sim. E aí é aonde mora o grande problema. A Bíblia vai falar o seguinte, né? Se o passarinho, né, que não planta, não colhe nada, não falta o que comer para ele, ele tem o ciclo de vida dele completo, né? A flor do campo e tudo mais. Por que vocês, que são criação minha, que eu fiz o projeto do ser humano, por que vocês acham que vai faltar alguma coisa para vocês, né? E a gente começa a parar para raciocinar. Tem uma história que eu costumo contar, eu conto num livro meu, Nasci para Morrer, de um exame que eu estava fazendo na Unicamp, né, e você que viveu esse drama da saúde, a gente fica muito fragilizado, a gente acha que, poxa, não tem nada, porque quando falta saúde, de fato a gente acha que não tem nada, né, e aí beleza, e eu sento para conversar com um senhor de idade, rico e pobre, quando morre ou quando está doente é uma coisa só, né, ali igual, ali passa régua, e aí dois. Tá nós dois com aquele aventalzinho aberto atrás, né, sentado, e eu economicamente aqui embaixo e ele lá em cima. Só que eu não sabia, né? E aí quando a gente vai conversando e tudo, ele fez várias perguntas para mim, ele via toda hora a minha esposa, minha mãe perguntando se eu estava bem, tudo, a gente estava de jejum, já era 2, 3 da tarde, né? E ali para fazer aquele exame e tudo. E aí ele fala para mim, cara, você é milionário. Você é milionário. E eu perguntando quem que era ele falou, não, eu não sou ninguém. Eu sou miserável. Passou um tempo, eu fui para o exame, depois não encontrei mais ele, pouco tempo depois eu perguntei para a enfermeira sobre ele. Ele tinha morrido, né?
E ela falou, não, ele tratava há muitos anos e tudo. Eu falei, não, que ele falou que ele é miserável e tal. Ela falou, não, muito pelo contrário, ele é milionário. Ele é dono de vários negócios aqui na cidade, né? Ele chegou já muitas vezes aqui de helicóptero. Só que eu acredito que ele tenha falado que ele é miserável, porque assim, apesar do muito dinheiro, de tudo que ele tem, né? Tinha concessionária de carros importados. Apesar de tudo isso, os filhos vivem brigando por causa da herança, ele nem morreu ainda. A mulher só procura ele para falar do cartão de crédito, né? O melhor amigo dele é o motorista, que é a única pessoa com quem a gente sempre vê ele, entendeu? Gente, Então, se não perceber a diferença entre riqueza e prosperidade numa história dessa, esquece que você não vai perceber nunca mais. Exatamente. E aí você começa a entender. Um dia, conversando com uma pessoa mais velha, aí falou assim, como eu faço para entender isso? Porque, de fato, eu não consegui entender até hoje. Eu falei para ele assim, vou simplificar, vou deixar bem objetivo esse raciocínio para o senhor. Tudo aquilo que eu consigo abraçar, isso tem valor. Isso faz parte da prosperidade. Tudo aquilo que eu precificar, né, isso faz parte da riqueza. Aí uma coisa que a gente precisa entender, toda prosperidade gera riqueza, mas riqueza não gera prosperidade. Exatamente. Uma coisa gera outra, porém o inverso não acontece. Funciona. E aí ele falou para mim, cara, acabei de descobrir, já estou já com 60 e tantos anos, acabei de descobrir que eu só sou rico, né? Eu preciso aprender a ser próspero. E é uma pessoa já bem mais velha que eu e que teve esse entendimento ainda em tempo, né? Porque querendo ou não, não existe cedo ou tarde. Existe você estar vivo ou não para fazer acontecer, né? Eu falo que eu descobri algumas coisas na minha vida, para mim, muito tarde, mas ainda vivo. Eu falo que tarde é quando você morre. Aí não dá tempo de mais nada. Mas enquanto der tempo para a gente reconstruir algumas coisas, a gente vai fazer. Tem mais pergunta aí? Tem bastante, mas nós já estamos aqui há 1 hora. Eu vou fazer só mais uma e a gente já encerra, senão depois o pessoal não tem paciência de assistir no gravado. Verdade. Mas assim, eu acho que nessa conversa que a gente teve, você já respondeu boa parte delas, mesmo não sendo feitas diretamente. Sim. Algum provérbio que ilustre como as dificuldades podem se tornar uma fonte de aprendizado e crescimento? Existem vários. São 31 capítulos de provérbios. Todos eles vão falar basicamente disso. Eles vão falar de como usar situações e oportunidades para a gente gerar prosperidade. O livro de provérbios, ele é feito de ensinamento, e, tipo, são 31 capítulos. Se eu ler um por dia, dá para mim ler, né, durante o mês todo. Quando eu voltar e eu começar a ler de novo, eu vou ter um entendimento ainda maior e mais aprofundado sobre o mesmo. Eu e você vai isso já ver e vai perceber coisas. Sim, e você vai ver e vai perceber coisas que você não viu da outra vez. Eu entendeu? falo assim, são 31 capítulos, mas é um por dia. Aí você completa o mês, volta de novo, completa o mês. Eu já faz 3 anos que eu faço isso. E eu falo, nesses 3 anos, cada vez que eu repassei eles todo mês, é como se um versículo daquele capítulo inteiro fosse para aquele momento. Aí no mês que vem, quando eu volto no mesmo capítulo, é um outro versículo. Eu falo, gente, eu vou ter provérbios novos para ler o resto da minha vida. Porque são os versículos, né? Para cada momento ali. É um entendimento que você tem para cada momento. Isso é fantástico. Nossa. Todos os livros da Bíblia, eles têm peculiaridades, né? Todos eles falam com a gente. Até o livro de Números, tem gente que não gosta, porque fala de genealogia e tudo, até ele fala com a gente. O livro de Apocalipse traz coisa
muito mirabolante, muito simbólico e tal, ele fala com a gente. O problema é que fala assim, mas eu li Apocalipse e não entendi nada. Mas exatamente porque a situação e a condição sua não te leva para dentro do cenário, né? Mas se você lê Provérbios, por que Provérbios o tempo todo fala? Porque ele fala do cotidiano. Mesma coisa você pegar Cantares de Salomão, né? Você tem que entender que aquele ali é um livro que fala do relacionamento homem e mulher. Se você pegar Cantares de Salomão e for tentar entender tua vida financeira, não vai funcionar. Aí você tem que ler Provérbios. É o livro mais erótico da história, Cantares de Salomão. A gente é que não sabe interpretar. Mas então, quando você pega uma pessoa que tem esse entendimento, você fala assim, não é possível que isso está escrito dentro da Bíblia. Eu falei, é tudo que a gente precisa saber está aqui dentro. E tem gente que acha a Bíblia chata, a leitura da Bíblia chata. Não é. É o entendimento. Foi exatamente o que você falou. É ter o entendimento correto, aí se torna um livro que você não vai parar de ler nunca mais. Exatamente. E cada vez mais, né? Vai aumentando. Como a paciência expressa em Provérbios pode ser uma virtude valiosa ao lidar com a incerteza econômica. Essa foi profunda, ó. Veio lá das academias, é assim. O livro de Provérbios ele vai ensinar uma coisa chamada SPP, né? É o ser criado para a prosperidade. Aí o livro de Provérbios ele vai me ensinar do 1 ao 31, ele vai me ensinar a equilibrar duas coisas na minha vida: proatividade e paciência, né? E essas duas coisas na questão financeira, para gerar prosperidade. Tenta imaginar, eu falo pro pessoal, tenta imaginar isso aqui, ó, um triângulo e uma barra sobre esse triângulo. O triângulo seria o ser, você, eu, né? Essa tábua e dos dois lados aqui, um P e um P. O resultado desse equilíbrio é prosperidade, mas de um lado tem que estar a proatividade e do outro lado a paciência. Para olhar para você ver. Se você é proativo, você tem dificuldade de ser paciente. E se você é paciente, passivo demais, você não é proativo. O que Provérbios faz? Ele tira essa balança, né, e equilibra isso. Ele te ensina a equilibrar isso. Quando você equilibra proatividade com paciência, não tem o que pare a prosperidade dentro da tua vida. Porque a paciência passa a se equilibrar com a proatividade. Uma linguagem figurada, essa proatividade seria o ser humano que vai lá e planta a semente. A paciência é você plantar a semente hoje e querer lá ir no quintal amanhã comer a maçã. Então, você precisa entender que essa semente vai morrer, vai explodir, vai germinar. Aí você vai ficar ali regando, sem nenhum sinal de que aquilo vai funcionar. Gente, quando eu fiz minha transição de carreira, de presencial para online, eu passei por isso muito. Eu ficava regando, sem nenhum sinal de que aquela plantinha ia brotar. Aí, quando vê, brota assim um raminho, que você fala, só pela misericórdia do Senhor, que isso aqui vingar e virar uma árvore. Aí aquele raminho solta uma folhinha, solta outra folhinha, e quando vê, cresce um pouquinho, e assim vai desenvolvendo e aparecem os primeiros frutos. Esse esperar essa semente virar uma árvore é no momento em que você está desenvolvendo a paciência. Quando a pessoa não tem a proatividade, ela nem planta, né? Exatamente. E para pensar, tudo. Eu vou sempre voltar lá na Bíblia lá. Tudo que a Bíblia dá como exemplo de sucesso, né, na jornada, tem o equilíbrio entre o ser, proatividade e paciência. Vou dar um exemplo aqui, e aí vocês vão entendendo. Quando Davi é chamado para ser rei, ele está lá no pasto, né, cheirando ovelha, e tem, né, 14 anos. Quando ele assume a cadeira, ele já está lá mais velho, já tem 40 anos. Entendeu? Então a proatividade, ele precisou agir, precisou matar leão, urso, Golias, mas os irmãos de Golias, né,
tocar lá para Saul, né, ser perseguido, tudo isso está ligado à proatividade, mas a proatividade sem a paciência não gera fruto. Você nunca vai precisar chegar no pé de manga, chega lá e planta a semente do pé de manga. Ele vai germinar, vai gerar árvore e tudo. Mas uma vez que a paciência deixou ele chegar no ponto de frutificar, você nunca vai precisar chegar lá e falar para ele assim, pé de manga, dá manga. Por quê? Porque para o pé de manga é natural da manga. E a cada ano ela dá mais manga. Então é natural. Prosperidade é natural. Uma vez que eu tenha proatividade, fui lá, plantei, reguei, cuidei, né? E a paciência de esperar. Deu a primeira florada. A terceira maior, e por aí vai. E eu nunca vou precisar chegar lá e falar para ela, mangueira, você precisa dar manga. Por quê? Porque já é natural dar, e a cada vez que ela der, ela vai se multiplicando. Agora, a gente não entende isso. Os princípios que você falou aí na ordem correta para a gente encerrar? Consigo. Só para o pessoal que procurar a Carol, eu vou encaminhar para a Carol um PDF, né? A live é da Carol. Então, quem quiser depois esse material em PDF, a Carol né, você entra em contato com a Carol pelo WhatsApp e ela vai te repassar esse material em PDF. É um material bem legal, bem completo, mas aqui só para você entender. As 7 regras para prosperar, ela está baseada em 7 pontos nessa ordem. Então, rapidinho, só para você anotar. Aqui, deixar um alô aqui para a Ieda. A Ieda é lá de Nova Lima, né? Eu estive com eles lá em novembro do ano passado, um abração. Então, o primeiro princípio aí, a primeira regra é a generosidade, né? Baseado lá em Provérbios 11:25. Lembrando que generosidade é diferente de pena, dó, misericórdia, né? Segundo princípio, prosperidade nunca será sobre você. Prosperidade sempre vai ser sobre pessoas. Nunca vai ser sobre você. Então você tem que colocar isso na cabeça. Não é para você, né? É para transbordar nas pessoas que estão ali junto com você. E os primeiros que tem que sentir isso são a sua família. Se a sua família perder você, né, para aquilo que você chama de prosperidade, já não é mais prosperidade, é riqueza. Então, o tempo todo, nunca vai ser sobre você. Salva lá no meu feed. Desculpa, Martinete, te interrompi, que ela chegou atrasada, mas vai ficar salva lá no meu feed. Depois você vai lá e assiste o replay desde o início. Vou deixar salvo. Gilberto e Cleone Porto, que chegou aí também, são lá da Paraíba. Esse é o grande exemplo da minha vida, né? Eu falo assim que aprendi muito com ele, e tem um grande carinho, sabe, por ele. Né? Ponto 3, nós entendermos que quem dá a direção, porque não importa, eu falo que o sucesso de qualquer jornada não está na velocidade, está na direção. Quem foi que afundou o Titanic? Aí tem gente que fala para mim, foi o iceberg. Não, direção. Tudo que dá errado porque faltou direção. Né? Então, o terceiro ponto é entender a Bíblia. A Bíblia é o único livro capaz de trazer direcionamento. Mas eu não sou cristão. Vai lá e lê, vai funcionar para você também. É um livro. Você pode ter certeza disso. Não tem nada a ver com religião, é um livro, vai lá e lê. Sim. E a gente vai entender o que é direcionamento. Não é sobre velocidade, sobre direção. Quarto ponto seria o desfrutar. Se eu vivo riqueza sem desfrutar, né, é uma riqueza para fracasso. E uma hora ou outra vai ruir. Aí você vai encontrar histórias assim, nossa, fulano trabalhou tanto, construiu um império e morreu. O fracasso está
próxima geração, porque os filhos vão se matar. Então, destruir aquilo em questão de pouco tempo. exatamente. É o que está acontecendo aí com a família Marinho, né? É o que o Silvio Santos está lutando muito para não acontecer com o grupo Silvio Santos. Então a gente precisa aprender a desfrutar, né, disso tudo para construir. E uma coisa que também eu considero desfrutar, e as pessoas têm que entender isso, quando eu preparo sucessores, isso é uma forma de desfrutar. Eu falo sempre, a Pamela, eu tenho preparado ela. Mas enquanto eu preparo ela, tudo que eu vivo com ela, eu estou desfrutando. Eu estou vivendo, né, para ela, com ela, enquanto eu ensino ela. Então, preparar sucessores é uma forma de desfrutar. Por que que muitas famílias, os pais trabalham 16 horas por dia, paga as melhores escolas para os filhos, paga isso, paga aquilo, manda filho para o exterior, tudo. Chega lá na frente, deu tudo errado, né? Fracassaram. Porque ele tinha que ter colocado o filho dele do lado dele. Ia ser um momento para ele desfrutar. Fazer sucessores tem a ver com sucesso. Sucesso fala de sucessores, né? De legado. E a grande parte não entende isso. Quinto ponto, né, seria a honra. Se eu não souber honrar, e aqui eu começo na honra que vai para pai e mãe, depois vem para a família e depois vai para todo mundo que está abaixo de mim. Se eu não sei honrar meu pai e minha mãe, não sei o que é prosperidade. Se eu não sei honrar a minha família, eu não sei o que é prosperidade. Se eu não sei honrar meus colaboradores, as pessoas que trabalham junto comigo, eu não sei o que é prosperidade. Eu vou ser próspero o dia que eu entender sobre honra, né? Eu costumo dar uma aula que ela divide em duas partes. História, né? Honrar Exatamente. também os pequenos começos, seu início. Nunca se esquecer de onde saiu, por onde veio, o caminho que trilhou, tudo isso tem a ver com honra, né? Exato. Sexto ponto seria entender o que é ganância. Ganância fecha portas. No momento em que entrou a ganância, né, na minha vida, eu posso ter desfrutado, eu posso estar vivendo a prosperidade ali. Chegou a ganância, a porta se fecha e a prosperidade sai pela janela. Então, eu preciso entender muito bem o que é ganância para não deixar que isso entre dentro da minha prosperidade. E o último ponto, que é o mais importante deles, e eu sempre falo que é o mal do nosso século, é a reclamação. Pessoas que reclamam o tempo todo, né? Investem tempo, energia, esforço em olhar sempre o copo meio vazio. E aqui eu ilustro sempre com um quadro daquele desenho Charlie Brown, né? Até o Cortella usou esse tempo atrás numa entrevista dele falando sobre isso. Tá a tirinha, né? O Charlie Brown e o Snoopy sentado, e aí eles falam sobre a morte, né? Aí ele fala assim, que a cada dia está mais perto de morrer. Ele fala assim, mas enquanto esse dia não chega, eu estou vivo. Né? Resumindo, assim, fazendo uma síntese disso. Tem pessoas que ficam tanto tempo pensando na morte que esquece de viver. E a reclamação é exatamente isso. Tem gente que se chover ele reclama, se fizer sol ele reclama, se tem o que comer ele reclama, se não tem ele reclama, né? Esse tipo de pessoa nunca vai prosperar, porque a reclamação não vai deixar. E esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que não pode caminhar com você se você quer prosperar, porque a reclamação contamina. Eu vivi isso na prática. Para quem não me conhece, em 2023 eu fui visitada por um câncer e ele, assim, tirou minha vida dos trilhos, né? E quando eu me vi às vésperas da cirurgia e eu olhei já no mês de setembro, né? E a primeira ligação que eu recebi do diagnóstico foi em maio. E eu olhei para o meu cartaz dos sonhos de 2023 e eu falei, caramba, não vou conseguir realizar nem metade do que está ali. Eu senti uma raiva assim dentro de mim, sabe? Que eu falei, eu vou rasgar esse negócio, vou jogar fora, não vai acontecer nada do que está aqui.
Aí veio um sentimento de ira mesmo, assim, sabe? Vou rasgar isso aqui, vou amassar, vou pôr no lixo e não vou mais nunca mais olhar para isso, não vou fazer. Gente, eu respirei assim, deu 5 minutos, aquilo passou, eu olhei para aquilo. Eu falei assim, o ano que vem eu vou sentar, eu vou fazer um novo cartaz dos sonhos, eu vou pegar tudo que está aqui e que eu não consegui realizar, vou jogar para o ano de 2024. Se não funcionar no ano de 2024, eu vou jogar para o ano de 2025. E se não funcionar, eu vou fazer 96 anos jogando esse sonho para o próximo ano. Mas eu não vou desistir. E o que olhei para aquilo com carinho mesmo, falei, o que eu consigo fazer aqui antes da cirurgia? E aí lá estava que eu ia escalar o Pico do Marins em agosto. E eu ia fazer cirurgia em setembro. Já ia estar no pré-operatório em agosto. Eu falei, não vou ter condições de fazer isso. E o grupo que eu faço trilha ia fazer uma trilha para o Itaguaré em julho. E eu estava já assim, fora do meu ritmo, né? O que eu fiz? Contratei uma personal trainer, fiquei 25 dias com a personal, pegando pesado. Falei, não faço Marins, mas eu faço Itaguaré. Um tá do lado do outro. Do Itaguaré, eu consigo enxergar o Marins. Se eu morrer na mesa de cirurgia, eu vi o Marins de longe, tá bom, tá tudo certo. Eu não vou reclamar do que eu não consegui fazer, eu vou fazer o que deu para ser feito. E se eu não voltar dessa cirurgia, pelo menos eu vi o Marins assim, de pertinho. Não subi nele, mas eu vi ele de pertinho. E foi com essa energia, sabe, que eu fui fazer, passar por tudo que eu passei. E mês do 3 semanas atrás, que eu fiz agora em janeiro, construí de novo meu cartaz dos sonhos. Aí eu peguei tudo que não foi realizado em 2023 e que ainda faz sentido para mim, e com muita leveza, sabe? Sem cobrança, sem reclamar, com muita gratidão. Eu fui pegando tudo aquilo que estava em 2023, jogando para 2024, falando, Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu a oportunidade de eu pelo menos sonhar de novo. Eu poderia nem ter voltado de tudo isso que aconteceu. Quando a gente passa por coisas relevantes assim, você aprende. Uma das perguntas que está aqui é como desenvolver essa gratidão, o quanto essa gratidão faz a gente crescer. E uma das coisas que eu mais aprendi nesse processo todo foi exatamente isso, sabe? Foi eu olhar para tudo isso. E eu tive agora no consultório semana passada, eu fiquei deitada no quartinho lá do lado, que eu tava com muita dor, e quando eu senti vontade no banheiro, eu levantei e fui. E aí, depois o médico comentou comigo, falou, quando a gente passa pelo que eu vejo vocês passando, porque eu nunca passei, mas eu vejo diariamente pessoas passando por isso, a gente começa a valorizar coisas que antes a gente não dava valor. O menino que tinha entrado antes de mim falou, hoje eu valorizo um copo de água que eu consigo tomar. Falei, vocês nem sabem que eu acabei de sair do quartinho ali, levantei, fui no banheiro, fiz xixi sozinha e voltei. Porque quando eu fiz a cirurgia, a minha mãe tinha que morrer de fazer força para me tirar, me sentar naquela cama, me botar de pé para eu conseguir fazer xixi. Então você começa a agradecer pelas coisas que antes você nem via. Você começa a ver prosperidade em coisas que antes você nem sabia que era uma prosperidade. Eu lembro, cara, você contando aí, eu lembro do dia que você me ligou. E aí você falando, né? Você falando, Martinelli, câncer e tal, vou ter que fazer uma cirurgia e tudo mais. E aí eu falei para você, Carol, é só uma oportunidade de viver algo e testemunhar disso em mais um momento, e mais, né? Aquilo que seria ali para muitas mulheres, e acaba sendo para muitas, né? Poxa, estou com câncer, vou morrer, tem filho, isso e aquilo. Quando a gente coloca a perspectiva da forma correta, né? A gente vê isso como uma oportunidade de fazer isso, criar essa valorização, né? Essa semana eu fui lá para Campinas, ontem eu passei em consulta. Cara, quando eu ia para Campinas, geralmente eu ia para Campinas urrando de dor, né? Passava por consulta para ouvir que eu ia morrer em alguns dias, né? Para viver toda aquela situação. E dessa vez, quando eu fui para passear, né?
fui com a minha família, fui pro Shopping Dom Pedro, aí curtindo cada segundo, hotel, né, shopping, e comendo, coisa que não podia fazer, porque tinha que ficar em jejum absoluto e tal. E aí eu passo por consulta e o médico fala, cara, tá excelente, tá ótimo. Aí não tem como, né, no teu caso aí, a gente viver experiências assim, né, e eu acredito que você ainda vai ainda subir o Pico do Marins, né, Vou mas eu falo, não tem agora, em como a abril, gente viver. já tá tudo certo que eu vou voltar para academia amanhã, vou começar a me preparar, em abril eu vou subir o Pico do Marins, gente. Eu venho cá contar para vocês. E aí não tem como a gente viver coisas assim e a gente não entender o que é gratidão. Porque é aquilo que você falou, é gratidão dentro das pequenas coisas. Por quê? Porque tudo que o nosso cérebro funciona assim. Tudo aquilo que me exige mais, né, acaba ficando registrado. E aquilo que não exige, eu acabo esquecendo. Mas aquilo existiu, né? Poder tomar um copo d'água, na época que eu ficava semanas sem tomar copo d'água, né? E quando tomava tinha aquele gosto amargo. Pô, poder tomar um copo d'água é a coisa mais deliciosa do mundo, né? E motivo de gratidão. Poder respirar sem um aparelho, poder andar sozinho. Olha só a coisa que eu falo assim, você vê como que é rotineiro e a gente não percebe. Quando eu saio daqueles quadros lá e tudo, ainda estava na cadeira de roda ainda, e a enfermeira falou para mim, chegou toda feliz, né? Fala assim que tem profissionais que eles são realmente vocacionados para aquilo. Ela chegou toda feliz e brincando comigo, e rodou eu na cadeira de roda e falou: hoje eu vim aqui para satisfazer um desejo seu, né? Fala uma coisa aí que você queira fazer, que hoje a tia vai te ajudar. E eu falei assim: vai mesmo, vou. Fala assim: me coloca, em vez de você me dar aquele banho de paninho, né? Me coloca debaixo do chuveiro lá, deixa eu achar que eu tô tomando banho sozinho, pelo amor de Deus. Tem 3 meses que eu não sei que a água cair de cima. Ela falou, não, eu vou realizar seu desejo. Aí foi, me empurrou, me colocou na cadeira de banho, me empurrou debaixo do chuveiro, falou assim, fica aí curtindo aí, né? E daqui a pouco eu volto. Quando ela me colocou debaixo daquele chuveiro, né? A, a, a sensação, eu estava com 42 quilos em cima de uma cadeira, amarrado, porque eu não tinha equilíbrio, então podia cair, amarrado, mas só o fato daquela água cair de cima, né, coisa que eu não via há muito tempo, né, em cima de uma cama, sendo lavado com paninho e tudo, aquilo me deu um senso de gratidão tão grande que eu comecei a chorar e as lágrimas misturavam com a água que caía. Aquilo ali foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. Aí você fala assim, mas qual que foi o momento que você mais se sentiu grato na tua vida? Eu falo assim, tomando banho. Até hoje, quando eu tomo banho, só para você ver como que é marcante, até hoje, quando eu tomo banho, várias e várias vezes eu estou tomando banho e estou chorando. Porque eu começo a tomar banho e aí eu lembro daquela cena e começo a chorar e agradecer a Deus. Deus, hoje eu posso estar aqui de pé. Né? Eu mesmo pego sabão e me esfrego. Quantas pessoas esqueceram que tudo é motivo para ser grato? Né? Sim. Existem Eu acho que situações. infelizmente, a gente só desenvolve isso nesse nível, né? Quando a gente passa por esses momentos. Enquanto você está falando, eu estou lembrando, assim, quando na minha vida que eu imaginei que eu, aos 42 anos, ia precisar da minha mãe dar banho, me secar, igualzinho bebê, colocar roupa em mim. E aí, gente, que agonia que é você tomar um banho e não conseguir abaixar para secar o próprio pé, sabe? Eu ficava desesperada com aquilo. E aí hoje, todo banho que eu vou tomar, a hora que eu vou secar os meus pés, que eu vou passar hidratante nos meus pés, eu agradeço a Deus por eu estar conseguindo fazer aquilo. Hoje eu desci a escada aqui do prédio, cheia de sacola, de bolsa, fui fazer uma constelação a domicílio, então tem que levar o campo, ele é um pouco grande, né? E aí eu falei, Senhor, que delícia, sombrinha, garrafinha de água, porque eu mal conseguia descer a escada com ajuda. E olha só para você ver, em outras situações, em outras situações, imagina a mesma cena que você acabou de descrever, em outras situações, uma outra pessoa, isso seria motivo para reclamar.
aquilo que era gratidão se tornaria motivo para reclamação. Exatamente. Né? Eu tenho 12 para 13 anos que eu não sei o que é amarrar o sapato. 12 para 13 anos, eu não tenho o movimento de me abaixar. Né? E aí um dia um amigo me perguntou, falou, você não fica incomodado com algumas limitações, não poder pegar peso, né? Eu não posso pegar minha filha, não posso me abaixar, não posso um monte de coisa. Eu tenho pouco movimento no eixo aqui, tanto é que eu vou precisar refazer a minha CNH por conta do movimento do tronco, né? Que eu não tenho. E tal, ele falou assim, você não fica triste às vezes com algumas limitações? Aí eu falei para ele assim, rapaz, eu fico feliz, né? Porque assim, eu podia ter todos os movimentos morto, né? Dentro de um caixão. E eu não tenho alguns, mas estou vivo, né? E isso me deixa muito feliz. Gente, e aí ele falou assim, nossa, você ainda faz piada com isso? Eu falei, não é piada, isso é viver, né? É saber realmente ser grato. É uma pessoa próspera de verdade, né? Isso é prosperidade de verdade. E você acordar alguns dias da vida com esse sentimento e o saldo da sua conta tá 0,08 centavos, isso já aconteceu comigo. Tá 0,08 centavos o saldo da minha conta. E eu achando a vida, o dia, a coisa tudo mais linda do mundo, porque eu falei, meu Deus, dinheiro, o Senhor vai restabelecer minha saúde, eu vou voltar a trabalhar e o dinheiro vai voltar a acontecer. Eu estava esse final de semana em Bueno Brandão, e eu falei sobre relacionamento lá, e eu falei que existe uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente não entendeu ainda que relacionamentos são a base de tudo. E muita gente fala assim, o relacionamento com Deus. Eu falo, não existe relacionamento com Deus sem antes relacionamento com pessoas. Não existe milagre sem antes relacionamento com Deus. E é uma cascata. Eu preciso me relacionar com pessoas, né, para ter um relacionamento com Deus, para viver milagres. Então, eu não consigo. Por que a gente deixou de ver tantos milagres? Porque a gente quebrou a escada. Hoje, as pessoas estão o tempo todo substituindo pessoas por coisas ou animais. Repara, Sim. Né? Estão substituindo. As pessoas se decepcionam com outra pessoa e substituem relacionamento com pessoas por animais. Por quê? Porque o animal não me decepciona. Animais não dão decepção, né? Aí até uma pessoa que gosta muito de animais e tudo, eu também gosto. Eu não posso hoje por conta das cirurgias e tudo, não posso com um monte de coisa. Mas ela falou assim para mim assim, eu não entendi o que você falou, não. Eu falei, não, vou te explicar. Eu vou pegar você, né, e o cachorro e pôr dentro do porta-mala. E vou deixar 3 horas lá dentro. 3 horas depois eu vou lá abrir. Você vai sair brava comigo. O cachorro vai ser feliz, fazendo festa. Por quê? Porque o cachorro não guarda ressentimento, né? O bicho não guarda. E as pessoas foram se apoiando em animais e esquecendo que o tempo todo eu preciso me decepcionar. Eu preciso ter pessoas que me decepcionam, eu preciso ter pessoas que, né, para eu ir entendendo como eu vou sendo forjado nos relacionamentos. Se parar para prestar atenção, todos os relacionamentos que deram errado na tua vida são a base do que você é hoje. Sim. Você aprendeu a ser, né, a partir das decepções e tudo mais. E aí sim, a Bíblia vai dizer lá em Mateus que eu não posso, eu sou mentiroso se eu falar que eu amo a Deus, se eu não amo o próximo, né? Então, se eu não consigo ter relacionamento com pessoas, dificilmente eu vou ter um relacionamento com Deus. E aí eu vou querer viver milagres, eu vou querer viver prosperidade, vou querer viver um monte de coisa que vem dele. Mas eu preciso primeiro entender pessoas, ter relacionamento com pessoas. Eu já tive várias pessoas que me decepcionaram, né? Que interessadamente veio e tirou alguma coisa e foi embora. E eu fico feliz, porque se a pessoa veio interessada em alguma coisa, tirou e foi embora, é sinal que eu tenho algo para dar, eu tenho algo para entregar. Tem gente que não gosta, né? Eu falo, não, eu fico feliz, porque eu tinha
para transbordar. Tanto é que ela veio, tirou, foi embora e não me faz falta. É a árvore Entendeu? que tá dando fruto, né? Exatamente. Aí tem até aquela lógica antiga, né? Do pessoal que fala, a árvore que não dá fruto não toma pedrada, bambuzada. É exatamente isso, Exatamente né? isso. E a gente tem que entender que a gente não pode substituir pessoas. Pessoas são a base do nosso relacionamento com Deus também. E a gente passa pela gente, né? Para chegar até as pessoas, a gente vai passar pela gente também. Tanto é que o mandamento, né? Quando os fariseus tentam, né, colocar ali uma prisão para Jesus, eles tentam o tempo todo confrontar Jesus com a lei, né? E aí, quando perguntam sobre o maior mandamento, Jesus vai falar, ó, ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Primeiro. Segundo, ame o teu próximo como a você mesmo. Vamos pegar de trás para frente. Se você não se ama, se você não se valoriza, se você não sabe quem você não vai saber amar o próximo. Se você não sabe amar o próximo, dificilmente você vai saber amar a Deus, né? E quando você for amar a Deus, você tem que entender que tem que ser em 3 esferas: de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. De todo o coração, tem que ser acima das minhas emoções. Não é quando eu estou feliz eu amo a Deus e quando eu estou triste eu não amo. É acima disso, de todo o coração. De toda a alma. Eu explico isso, falei no domingo dessa forma. A nossa alma é onde está todos os registros da nossa vivência, né? Da mesma forma que o carbono, né, fica aquelas marcas, aquilo lá é a nossa alma. Eu falo que é No a computador. casinha das emoções. Sim, no computador, né? Eu peguei um documento e joguei fora, ele não foi embora. Ele está lá na minha lixeira, né? Ele não saiu dali. A minha alma funciona dessa forma. Então, quando eu me decepcionar, quando eu me frustrar e tudo, eu ainda tenho que amar a Deus, né? Principalmente em questões de saúde. Ah, tô doente. Deus, a primeira coisa, Deus, por que comigo? Por que agora? Né? Em outro tempo eu tinha dinheiro, agora não tenho dinheiro, vou ficar doente. Então, são coisas que estão na nossa alma. E o nosso amor a Deus tem que ser além disso. E de todo entendimento. A nossa consciência, por mais que estude, por mais que saiba, por mais que... O meu amar a Deus tem que ir além de tudo isso. Tem que ir além de tudo que eu conheço, de tudo que eu sei, de tudo... Por quê? Porque vai muito além disso. Eu ainda sinalizo sempre assim. Toda vez que você for ler a Bíblia e a Bíblia trouxer algo dividido em 3 partes, preste mais atenção do que o restante da leitura, né? A Bíblia fez, você está lendo lá, aí fala, ó, tanananá, 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 para ali e fica ali, até você entender o que significa de fato. Toda vez que o discurso bíblico parar em 3 pontos, para ali até você entender, porque a profundidade disso vai muito além do que está ali só no que está escrito, né? Eu sempre vou bater nessa tecla. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é poético. Quando Jesus fala eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não está usando uma linguagem poética para falar. Ele está falando para o povo daquele tempo que entendia o que era o Santo dos Santos, a presença de Deus no Antigo Testamento, né? A primeira porta que dava acesso ao templo, do pátio para o templo, na lateral da porta estava escrito, a primeira porta, caminho. Então eu sou o caminho, eu sou a primeira porta. Eu sou a verdade. A segunda porta tinha escrita dos 2 batentes lateral, verdade. Então eu sou a segunda porta também. E a terceira porta que dava acesso àquilo que eles tinham como a presença de Deus, está escrito lá nos 2 batentes, vida. Então eu sou as 3 portas que te dá acesso direto à presença de Deus. Entendeu? Então toda vez que a Bíblia trouxer algo dividido em 3 partes, para ali e fica mais tempo ali, dedica mais tempo porque tem algo muito mais fundo, né? Não é genérico, não é poético, não é literal, né? Fica ali que vai render bons frutos. E muitas vezes, voltando para o tema da prosperidade,
para prosperar, eu preciso ir a fundo em tudo que eu vejo. Não existe prosperidade se eu não vou a fundo. Não existe prosperidade se eu não vivo 100%, né? Exatamente. E aí, lembrando das 7 regras aí, se eu pego essas 7 regras, esse gabarito, né? Generosidade, sempre entendendo que não depende, não é só sobre você, entendendo a Bíblia, sabendo desfrutar do que vai chegar, honra, né? Saber lidar com a ganância, porque ela vai chegar quando a riqueza chega e tudo, a pessoa quer cada vez mais, ele não está satisfeito. Então, saber lidar com isso que a gente chama de ganância e não reclamar, mas fazer o contrário disso, que foi o que a gente estava falando. Saber ser grato em todas as coisas e nas pequenas coisas a gente vai encontrar a prosperidade. Não importa o que o mundo está vivendo, o mundo pode estar caótico, vivendo a pior crise do mundo. Você não vive de crise, você vive de Cristo. Então, se eu entendi tudo isso, a gente vai prosperar independente do momento, da situação, da condição. Exatamente, gente. Assim, quando a gente fala como prosperar na crise, né? O título da live, o pessoal ia achar que falar de números, de planilha, de dicas de escalonar, de... Não, gente. É algo mais profundo. Senão a gente ia trazer um especialista aqui em finanças e ia falar de riqueza, de número, de faturamento. Nós estamos falando de paz, de perdão, de amor, de equilíbrio em todas as áreas da sua vida, de desfrutar, de plenitude, de viver de fato, de vida realmente, de uma vida plena, de uma vida abundante, de uma vida onde você consegue encontrar equilíbrio. Hoje de manhã eu já falei sobre isso, nós viemos de uma cultura onde a gente precisava escolher entre ser uma profissional bem-sucedida e ser mãe, ter uma carreira ou um casamento. Gente, isso é uma mentira do inferno sobre as nossas vidas. A gente precisa ter equilíbrio, pode ter tudo. Basta você ter equilíbrio. No começo da minha vida aqui no digital, a coisa que eu mais escutava é como que você faz para você dar conta de tudo sozinha? Como que você faz? Porque eu sou mãe solo de 2 pequenos, eu sou empreendedora, eu cuido da casa, eu sou aventureira, eu estou sempre por aí nas trilhas, nos montanhismos, eu faço atividade física, eu estou sempre me cuidando. Portanto, que hoje eu estou aqui falando com vocês porque o meu diagnóstico foi descoberto de maneira precoce. Enquanto todo mundo faz preventivo de ano em ano, eu fazia de 6 em 6 meses. Então, isso, todos os médicos que eu passei falaram, por você se amar, por você se priorizar, por você se cuidar, hoje você está livre de radioterapia, de quimioterapia. Então, eu sempre me priorizei, mesmo em meio a tudo isso, quando eu estava casado, o pai das crianças teve depressão, mesmo assim eu não deixei de me cuidar, porque eu sempre acreditei nesse equilíbrio, eu sempre busquei esse equilíbrio, eu sempre procurei viver esse equilíbrio. Eu falo, gente, eu não concordo que a gente tem que escolher entre uma coisa e outra, dá para fazer. E aí, passa-se essa ilusão de que você está dando conta de tudo sozinha. Falei, eu não dou conta de tudo e muito menos sozinha. Os meus filhos, eu tenho rede de apoio, eu tenho uma escola excelente, maravilhosa, que eu deixo eles cedo, pego de tarde, vou trabalhar tranquila. Na minha casa, eu faço opções. Eu não preciso ficar limpando casa todos os dias. Eu consigo dormir tranquilamente com uma louça suja na minha pia sem sentir nenhuma culpa. Eu consigo deixar uma roupa seca lá no varal sem recolher e no salão arrumar meu cabelo sem nenhuma culpa. Isso é plenitude. Eu vejo isso como uma vida equilibrada, uma vida próspera. Então vamos desconstruir essa cultura de que precisamos escolher, essa cultura de que prosperidade é dinheiro, porque isso tudo foi instalado em nós, isso não é a nossa real identidade. O PDF que você falou, Martinelli, tem um link eu vou te encaminhar lá na minha bio. Tem um link lá na minha bio. Se o pessoal que estiver aqui clicar nesse link, eles já caem direto no meu WhatsApp. Aí eu encaminho para eles o PDF pelo WhatsApp. Beleza. Beleza. Agora, eu vou disponibilizar assim que a gente terminar aqui. Assim que a gente terminar aqui, eu já mando para você já ter já pessoal para ir disponibilizando para eles aí. E já para a gente fechar aqui, você tocou um ponto bem importante aí, falando sobre equilíbrio e falando também sobre escolher.
o que a gente tem que ressaltar? Toda vez que a gente fala de equilíbrio, a gente fala de um projeto perfeito, né? Tudo o que Deus criou, ele criou em equilíbrio. Né? Eu vou dar um exemplo do meu corpo. A doença que me atingiu anos atrás foi uma falta de equilíbrio, né? Por ter um excesso de ferro no sangue, gerou-se um quadro chamado hemocromatose. E esse quadro foi prejudicial, quase me matou, né? Mas eu tinha o excesso de ferro. A escassez do ferro gera anemia. Então o corpo foi feito para equilíbrio. Dentro do nosso corpo existem bactérias, existem em equilíbrio. Quando isso se desequilibra, dá errado. Nosso corpo tem equilíbrio de glóbulos brancos e vermelhos. E isso anda em perfeito equilíbrio. Quando desequilibra, dá errado. Na natureza, predadores, isso e aquilo, equilíbrio. Tudo anda em equilíbrio. Existe um tema até bem complexo, que é o tema do número 137. 1 sobre 137, é uma aula bem complexa. Um dia desses, a gente pode até tocar nesse assunto. É uma aula que eu faço dentro do Sonar, uma mentoria minha, e que fala exatamente sobre equilíbrio. Equilíbrio natural, quântico, físico, espiritual, e por aí vai. Né? Está baseado, existe um número que quantifica esse equilíbrio no universo todo, que é a fração 1 sobre 137. Eu moro na casa 137. Então, esse equilíbrio, ele é essencial para qualquer coisa, não só para a prosperidade, ele é essencial para a vida em si. Porque toda falta de equilíbrio vai gerar perda, fracasso, morte, disfunção, né? E quando se tem equilíbrio, não se precisa escolher. Exatamente. Aí você vai entrar em crise e vai falar, mas como assim não preciso escolher? Se a vida é feita de escolhas. Aí é que tá. A vida é feita de equilíbrio. Quando você vive uma vida equilibrada, né, baseada em equilíbrio, você não precisa escolher. As coisas acontecem e fluem naturalmente. Um dos programas do Jô Soares, um dos mais emocionantes, quando ele perde o filho dele, né? O filho dele era autista, Rafinha. E aí, no dia lá, velou o filho dele, enterrou e foi gravar o programa. E aí ele faz um discurso que, para mim, é um dos maiores discursos que eu já ouvi, né? Na mídia. E ele fala que um dia o Rafinha estava numa livraria e escolheu 12 livros. E aí o Jô falou para ele, falou, filho, pega 6, 12 não, pega 6, leva 6 para você ler. E ele falou, não, então não vou levar nenhum. Aí o Jô achou que ele falou, é mal criado, né? Foi dar uma dura nele, né? Mas por que você não quer levar 6? Ele falou, não, pai, porque escolher é perder sempre. Que legal. Entendeu? Quando tudo está em equilíbrio, eu não preciso escolher. Quando as coisas estão sob equilíbrio, eu não preciso fazer escolhas. As coisas acontecem naturalmente, né? Desde que haja equilíbrio. Quando não existe equilíbrio, eu preciso fazer escolhas. Eu preciso tomar decisões e fazer escolhas. E elas podem 50% certas, 50% erradas. Mas quando eu tenho uma vida equilibrada, pautada, né, tudo em equilíbrio, eu não preciso escolher. Exatamente. Gente, nós vamos ficar aqui até meia-noite, né? Se permitido for. Se permitido for, mas tudo que é bom a gente repete, nós vamos marcar outra, te trago aqui de novo. Você pode até trazer essa aula que você falou aí pra gente, se for conveniente para você, né? Quero agradecer o pessoal que esteve aqui com a gente até agora. Pessoal que está chegando, nós estamos encerrando, tem quase 1h30 que nós estamos aqui, mas eu vou deixar salva lá no feed. Pessoal do Martinelli aí, a Dai é cliente minha. Seja muito bem-vinda aqui. Pessoal do Martinelli, fique à vontade aí para clicar lá no meu link lá da bio e ir lá para o meu WhatsApp receber o PDF que ele vai encaminhar para a gente, no material da live. Muito obrigada por ter aceito o meu convite, por estar aqui, dedicando seu tempo para nós. Pessoal que ficou com a gente, obrigado também por dedicar o seu tempo e estar
ouvindo e aprendendo um pouquinho com as nossas experiências, né? Nada mais é do que uma troca de experiência. Eu sempre falo que não existe ninguém que saiba tanto que não possa aprender e não existe ninguém que não saiba nada, que não tenha nada para ensinar. Eu sempre acreditei nisso, desde a época do colégio, eu já falava isso. Nem imaginava que um dia ia trabalhar com desenvolvimento pessoal e que isso ia fazer tanto sentido na minha vida, mas eu já falava isso desde a quinta série. Eu falava, gente, vamos fazer um trabalho em equipe, porque um tem algo que o outro não tem. Todo mundo tem algo a ensinar e todo mundo tem algo a aprender. Vamos desenvolver isso em equipe, estudar em equipe, sempre pensar. Habilidades complementares, né? Isso, exatamente. Então, nós estamos aqui exatamente para fazer isso, compartilhar com vocês um pouquinho das nossas experiências, para que vocês aprendam um pouquinho com a gente e a gente aprenda também com vocês. Esse é o caminho da prosperidade, gente. Muito boa noite, muito bom estar aqui com vocês. Um abraço para todos vocês. Martinelli, Deus abençoe mais uma vez a sua vida. Abração. Tchau, tchau.